E aí, vamos estudar a lição? Quinta-feira chegou, dia 3 de abril, estamos juntinhos aqui. Por favor, gente, compartilhe aí com todo mundo o conteúdo das Escrituras Sagradas através da lição da Escola Sabatina. Se inscreva no canal do YouTube PR Dudu Batista, que é a nossa principal fonte de transmissão. Embora também esteja no Instagram, @PR Dudu, embora também esteja no Spotify, embora também esteja no Facebook. De fato, a maior força de transmissão tem sido o YouTube. E obrigado por você se inscrever no canal e fazer parte dessa história. Hoje o tema é uma pergunta: literal ou simbólico? Quando você lê alguma coisa na Bíblia, você deve encarar de modo literal ou de modo simbólico? É uma excelente pergunta, especialmente no que diz respeito à profecia. Você estuda a profecia, aí você pergunta: será que isso daqui é literal ou será que isso daqui é simbólico? Você é levado a esse questionamento, mas você tem que tomar o seguinte princípio, adotar a seguinte regra: a Bíblia, ela interpreta a si mesmo. Não é o que eu disse, o que o Henrique falou, o que o Pedro, o que o Antônio declarou, é o que a própria Bíblia diz a respeito de si mesma. Ou seja, ela se auto-interpreta. Se ela se auto-interpreta, significa que a gente tem condições de entender o que a Bíblia de fato quer dizer e não o que a gente imaginou que seria. Percebe? Muito bem. Tendo isso em vista, olha só como a Bíblia se auto-interpreta. Você tem Daniel 7,7, Daniel 8,3, você tem Daniel 7,24, que fala sobre chifre. Mas o que é chifre? Um grande chifre, um pequeno chifre surgiu quando 3 outros chifres foram arrancados. Aí você, meu Deus do céu, o que é chifre? O que é chifre? O que é chifre? Chifre, no contexto, a própria Bíblia explica que é um reino ou um rei, um poder que surge, representa um chifre na profecia bíblica. Tá vendo como a própria Bíblia dá a interpretação? Eu sei que hoje chifre não tem nada a ver com poder. Chifre é um negócio esquisito. Mas, biblicamente, chifre significa reino ou rei. E se você for para o livro do Apocalipse 1,16, Efésios 6,17, Hebreus 4,12, já vai ter outro mistério desvendado. O que é essa espada? É a palavra de Deus, o símbolo da espada. O que representa a espada? A palavra de Deus. Aí nos versos seguintes, Apocalipse 12:1, citados pela lição aqui, e os demais versos, você também vai entender que a mulher é a igreja, que a mulher significa o povo de Deus. Quem inventou isso? Eu? Numa noite de insônia? Não. A própria Bíblia se interpretando. Isso é legal demais. A gente não precisa inventar nada. A própria Escritura Sagrada explica para a gente o significado do conteúdo. Você lembra que Pedro se referiu a Roma como sendo a Babilônia? Está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Pois é, ele disse que a Babilônia era Roma, fez referência dessa forma. Agora, se de fato a profecia bíblica quer revelar a vontade de Deus, por que Deus não revelou de um jeito mais fácil, sem estes símbolos todos, você pode perguntar. Se Deus quer que eu entenda, por que Ele escreveu com tanto simbolismo? Aí você imagina, o apóstolo Pedro afirmando que a Babilônia era Roma, Roma estava uma verdadeira Babilônia, e agora tudo escrito assim de modo facilmente entendido por todos. Resultado, a perseguição no Império Romano, que já era grande, se tornaria insuportável. Ou seja, a Bíblia correria o risco de desaparecer definitivamente. E olha, escrito em simbolismos, não houve uma compreensão total por parte dos perseguidores, porque o conteúdo foi escrito para alcançar o povo de Deus. Esta é uma das razões pelas quais a Bíblia encontra-se em símbolos, especialmente por conta do período e do contexto da perseguição. Deus é sábio e louvado seja o nome dele, porque a palavra se autoexplica. Basta você se permitir
ser dirigido pelo Espírito Santo e, claro, não tenha preguiça de estudar, mergulha de cabeça, porque é bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque não precisamos ficar imaginando o que significa as coisas que muitas vezes estão na Tua palavra, o que significam elas. O Senhor explica na própria Bíblia aquilo que o Senhor tem revelado. Muito obrigado pela chance de compreender melhor a Sua palavra e conhecer melhor o Senhor em nome de Jesus.